Deus é infinitamente sábio e ele nunca erra. Todo cristão concordaria com esta minha afirmação. No entanto, muitos cristãos não entendem a implicação de crer em um Deus que é infinitamente sábio e que nunca erra. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim Floresta. Eu sou o pastor Sidney e hoje teremos a aula número 6, Deus, ele nunca erra. Todos nós, de tempos em tempos, nos angustiamos por conta de alguma decisão que nós temos que tomar. Porque muitas vezes nós podemos errar em nossas decisões e estes erros podem nos trazer prejuízos, dor e muitas vezes até sofrimento. É bem certo que muitas questões da vida nós não temos nenhum controle. No entanto, nós podemos decidir como nós agiremos diante das situações que nós não temos o controle. Estaremos com a mente confiando em Deus e de uma certa forma tranquilizados porque Deus está no controle da situação, ou nos angustiamos, nos desesperamos, brigamos com as pessoas que estão próximas de nós, perdemos a esperança. Eu sei tão bem quanto você que às vezes nós nos angustiamos pelos desdobramentos que a vida nos colocam. Às vezes nós perdemos o controle, as rédeas da situação e ficamos em desespero, mas isso faz parte de nós que somos seres finitos, pequenos neste mundo. O que nos consola é que temos um Deus que não apenas sabe de todas as coisas, porque Ele é infinitamente sábio, mas um Deus que também Ele nunca erra. Deus, ele nunca tem que se angustiar por alguma decisão. Ele nem sequer precisa deliberar consigo mesmo ou consultar outras pessoas além de si mesmo para tomar alguma decisão, para traçar seus planos, para decidir algo. Porque a sabedoria de Deus é intuitiva, é infinita, é infalível. Como diz o salmista no Salmos 147:5, não há limites para o entendimento de Deus. Então, se por um lado, existe nós seres humanos finitos, falhos, com sabedoria limitada e que erram constantemente, do outro lado, nós temos um Deus que é infinitamente sábio, que nunca erra, que nos ama e tem um propósito, um plano para cada um de nós. Nessa aula de hoje, eu gostaria muito que você compreendesse que o fato de Deus ser infinitamente sábio e que nunca erra precisa nos trazer paz, contentamento e alegria por saber que este Deus tem cuidado de nós. Deus, ele não comete erros e você vai concordar comigo. Ele sabe, sem possibilidade de falha e com infinita sabedoria, qual é a melhor combinação, qual é a melhor circunstâncias, boas e ruins, que nos levará cada vez mais e mais de compartilharmos de sua santidade. Ele nunca põe sal demais na adversidade, além da conta daquela receita. Deus, ele não passa do limite estabelecido por ele mesmo para o nosso bem. Essa mistura que sentimos nesta vida de adversidade, situações difíceis e também de bênçãos e de alegrias, sempre é na quantidade exata, na quantidade certa que nós precisamos, de acordo com a vontade dele, e precisamos acreditar nisso e ter contentamento nesses desdobramentos da vida que Deus coloca diante de nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, versículo 13, diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Essa certeza de Paulo da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, insondáveis, é o que dava a certeza de que onde Paulo estivesse, o caminho que ele percorresse, as circunstâncias que lhe aparecesse, seja na fartura ou seja na escassez, Deus estava ali no controle de tudo e era Deus que fortalecia ele. Então Paulo, por mais que ele sofresse, por mais que ele sentisse a dor na sua própria pele,
Ele sabia que Deus, infinitamente sábio, insondáveis com seus juízos, inescrutáveis com seus caminhos, estava ao lado dele, controlando cada situação. Quando algum tipo de calamidade se abate contra nós, às vezes nós tentamos imaginar se Deus cometeu algum erro. Tentamos pensar, será que Deus realmente quer que eu siga este caminho? Porque parece muito pesado, parece muito difícil. Eu sei que você, assim como eu, em algum momento lidou intensamente com a adversidade, com o sofrimento, com a dor. E veio as dúvidas na nossa cabeça sobre o que Deus tem planejado para nós. O que Deus quer para nós, que lições Ele quer que eu tire dessa situação. Será que é esse caminho mesmo que Deus tem para mim? Lembro de uma história que talvez eu já tenha contado, e você, num culto, em uma pregação, de um homem que estava com seu filho no hospital, e o filho estava muito doente, e os médicos, no dia do aniversário do menino, os médicos disseram, olha, seu filho teve uma melhora, você pode entrar no quarto, conversar com ele. E o pai entrou, conversou com o filho estava aparentemente bem, e era aniversário do menino. Então o pai disse, filho, espera um pouco, eu vou sair, vou comprar um bolo, e vou trazer até aqui para que possamos comemorar juntos o seu aniversário. O pai saiu, passou algumas horas fora. Quando retornou, o leito do seu filho estava vazio. Ele perguntou para a enfermeira o que havia acontecido, e a enfermeira disse para ele que o filho havia sofrido uma parada cardíaca e havia falecido. Aquilo revoltou o pai. Depois de todos os trâmites legais com relação à liberação do corpo do menino, o pai, ele saiu do hospital ainda com um bolo no carro. Na primeira igreja que ele passou, ele pegou o bolo e jogou na igreja. Um detalhe é que esse pai, ele acreditava em Deus, ele cria em Deus. Ele só não conseguia entender por que Deus fez aquilo, tirou o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho. Aquele pai, ele estava revoltado com Deus, não porque ele não acreditasse em Deus, mas justamente porque ele acreditava em Deus e ele queria que Deus fizesse alguma coisa. Ele passou alguns anos revoltado com Deus, brigado com Deus, pode-se dizer. Mas um dia ele vendo uma foto onde ele estava, o filho e a esposa, a esposa já era falecida também, ele sentiu uma enorme paz, uma enorme alegria, porque ele passou algum tempo da sua vida, alguns anos de sua vida, ao lado da esposa e do filho. Deus permitiu que ele tivesse uma boa conversa com o filho antes da morte do filho. Quando ele entendeu a graça de Deus, quando ele entendeu o favor imerecido que ele já tinha recebido de Deus, aquele senhor, ele procurou aquela igreja que ele jogou o bolo, conversou com um pastor, se arrependeu e passou a congregar e ser um irmão frequente e servindo a Deus dentro daquela igreja. O que eu quero dizer com essa história é que muitos de nós duvidamos de Deus, duvidamos dos propósitos de Deus e não entendemos o que Deus quer realizar. Eu creio que muitas vezes nós não teremos a resposta por que Deus permite tais acontecimentos, por que Deus está agindo assim comigo. Nós somos chamados a confiar em Deus em todos os momentos. Não há dúvida de que o povo de Deus vive em um mundo que é hostil. Nós temos um inimigo chamado diabo que anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Lá em Lucas 22:31, o apóstolo Pedro seria peneirado feito trigo pelo próprio diabo. O próprio Jó, ele foi levado, pelo menos o diabo tentava levar Jó a maldizer Deus. Então nós temos o diabo que luta constantemente contra nós com suas artimanhas. Além disso, Deus não nos poupa das enfermidades, das angústias, das decepções deste mundo amaldiçoado, deste mundo mau, deste mundo pecaminoso. Só que Deus, em sua sabedoria, Ele é capaz de usar todos esses elementos, inclusive o diabo, o mal, o pecado, este mundo,
para o seu plano. Um plano que é bom, que é para o nosso bem. Deus faz uso pleno de tudo e de todos para que o plano dele sobre nossas vidas possa se concretizar. Um plano de paz e não um plano de mal. Jerry Bridges diz assim: a sabedoria infinita de Deus, portanto, é demonstrada ao produzir o bem que surge do mal, a beleza que vem das cinzas. Quando todas as forças do mal se enfurecem, vêm contra nós, Deus, ele transforma essa maldade, essa fúria para o nosso bem. E nós podemos acreditar nisso. Eu creio que um dos maiores mal entendidos com relação à frase Deus age para o nosso bem é a nossa tentativa de conciliar o pensamento de bem que Deus tem para o nosso próprio pensamento, aquilo que nós achamos que é o bem para nós. Você entende? Romanos 8:28, que é citado com grande frequência aqui por nós, ele diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes nós deixamos de notar o versículo seguinte, que é o versículo 29. Ele inicia, pois, que trata-se de uma continuação amplificada do pensamento de Paulo. Então, se no 28 ele diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, no versículo 29 ele vai dizer: pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Perceba com isso, meu irmão, e isso é muito importante para a sua teologia. O bem para o qual Deus opera em nossas vidas é a conformidade com a imagem do seu Filho. Portanto, esse bem que Deus vai realizar e tem realizado na tua vida e na minha vida, não é necessariamente o teu conforto, a tua felicidade, a tua alegria nesta vida presente, mas sim lhe transformar a cada dia em conformidade ao Senhor Jesus Cristo. À medida que você passa pelas circunstâncias da vida, Deus tem lhe encaminhado para que você possa se tornar semelhante a Cristo, para que você cresça, para que você amadureça até a eternidade. Paulo diz, portanto, que nós prossigamos caminhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação do nosso Senhor Jesus Cristo. A obra que Deus começou em nós, Ele vai concluir. E é esta obra de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso quer dizer que no final de tudo, Deus encaminhou a nossa vida para nos aproximar cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. Cada situação difícil que você passa é para que você se aproxime de Jesus. Cada alegria que você tem é para que você se aproxime do Senhor Jesus Cristo. Deus sabe com exatidão o que Ele pretende. Deus sabe exatamente, Ele sabe exatamente o que você vai ser. Deus sabe com exatidão o que Ele pretende que nos tornemos. E Ele utiliza todas as circunstâncias, boas ou ruins, para produzir este resultado em nossas vidas. Quer ver um exemplo? Em Hebreus 12:11 tem uma palavra dura que diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça para aquele que por ela foram exercitados. O autor de Hebreus, ele afirma sem restrição que Deus ele nos disciplina e ele disciplina para o nosso bem. Ele reconhece explicitamente que a disciplina é algo doloroso, não parece ser motivo de alegria no momento, mas ele assegura que aquela disciplina, ela é lucrativa, ela é para o nosso bem, produz um fruto pacífico de justiça. O propósito de Deus na disciplina não é nos castigar, mas é nos transformar. Então há um objetivo em tudo que Deus realiza em nossa vida, que é a nossa transformação, nos permitindo ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo.
O salmista diz no Salmo 119, versículo 71, foi bom eu ter sido castigado para que aprendesse dos seus decretos. Ele fala de um aprendizado através de sua experiência. E eu creio que ao final daquele castigo, que ele considerou um castigo, ele saiu muito mais fortalecido, ele aprendeu muito mais dos decretos de Deus. Podemos aprender a vontade de Deus através do nosso intelecto, através da leitura da palavra de Deus, dos estudos das Escrituras Sagradas. E devemos realmente estudar a palavra de Deus. E existe transformação, de fato, ao estudarmos a Bíblia Sagrada. Mas eu creio também que existe uma profunda transformação em nossas vidas, em nossa alma, quando as doutrinas que são ensinadas e que aprendemos na Bíblia Sagrada, elas são exercitadas em nossa vida real. E qual é a melhor maneira de exercitar a doutrina, o que Deus nos ensina na palavra de Deus? Através das circunstâncias das nossas vidas, em circunstâncias boas e em circunstâncias ruins. Nós podemos admirar e até desejar a paciência, por exemplo, mas jamais nós aprenderemos a ter paciência se nós não passarmos por situações que vão exigir de nós uma profunda paciência, calma e tranquilidade em Deus. Então, diante da sabedoria de Deus, precisamos entender que Ele não comete erros. Um outro ponto a ser considerado aqui é que Deus ele não nos dá explicações, não é verdade? Deus não explica por que nós passamos pela adversidade. Ele não diz, olha, eu vou te, como um pai fala para um filho, assim, no sentido de, olha, eu vou aqui te castigar, vou te disciplinar, porque você me desobedeceu, tá bom? Papai te ama, mas eu vou colocar você de castigo. Tá? Deus ele não faz isso, ele não trabalha dessa forma, né? Se você perdeu o emprego, Deus não vai dizer, olha, não se preocupe, você perdeu aqui o emprego, mas você passa 3 dias desempregado, mas depois eu vou conseguir um emprego melhor para você. Não há nenhuma indicação de Deus, por exemplo, na Bíblia, explicando as causas do sofrimento no homem. Talvez o livro da palavra de Deus que mais fale sobre sofrimento seja o livro de Jó. E nós não vemos Deus dando razões para os sofrimentos terríveis de Jó. O fato é que, na realidade, Deus jamais contou em nenhum lugar das Escrituras porque permitiu que Satanás afligisse Jó. E se nós olharmos para a palavra de Deus com base em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, podemos olhar para Jó e dizer, tudo o que aconteceu com Jó também contribuiu para o seu bem. Nós temos que concluir que Deus tinha um propósito muito mais elevado em permitir os ataques violentos de Satanás contra Jó. Jó não é apenas um peão ali na disputa entre Deus e o diabo, de maneira alguma. Jó ocupa um papel central na história, Deus trabalhando especialmente no coração de Jó. Então tudo que aconteceu com Jó tinha um propósito muito mais elevado que Jó não compreendia e não compreendeu durante praticamente todo o seu livro. Nós vemos no final da história de Jó uma conversa sincera entre Deus e Jó. E no meio desta conversa, Jó ele reconhece que por meio das provações, ele, Jó, estabeleceu um novo relacionamento mais profundo com Deus. Em Jó 42:5 ele diz, com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos eles te veem. Às vezes, depois do acontecido, nós conseguimos ver alguns benefícios do sofrimento, das tragédias, das coisas ruins que nós passamos. Mas raramente nós conseguimos enxergar algo bom quando nós estamos sofrendo, não é verdade? Por exemplo, José, ele só conseguiu identificar que tudo que lhe aconteceu foi bom depois que ele se tornou o primeiro-ministro do Egito. Então, alguns resultados das aflições de Deus sobre nossa vida, com certeza, na maioria das vezes nós não teremos uma explicação. Nós temos apenas que atravessar situações difíceis. Mas o que eu gostaria que você entendesse é que, enxergando ou não os resultados benéficos
das situações que nós passamos na vida, nós somos chamados a confiar em Deus, em seu amor, que deseja o melhor para nós, em sua sabedoria, que vai produzir este melhor para nós. Se nós entendermos isso, nós nunca deveríamos ficar fazendo perguntas, o porquê que Deus deseja realizar isso, e nossa, por que eu estou passando por isso? Porque muitos cristãos tentam encontrar alguma explicação ou alguma justificativa para os atos de Deus. E nós não podemos exigir que o Deus todo soberano, infinito em sabedoria, que nós cremos que Ele é infinitamente sabedoria e que nunca erra, não podemos exigir alguma explicação, porque nós somos criaturas. Deus, Ele sempre tem razão, e as suas obras sobre nossas vidas sempre é boa, perfeita e agradável, e é o suficiente para nós. Nós somos apenas chamados a confiar nessa sabedoria soberana de Deus e em seu amor por nossas vidas. Quando nós afirmamos ou quando nós procuramos respostas para os porquês, nós corremos o risco de cair em uma incredulidade com relação a Deus. Eu sei muito bem que nós nos questionamos, sim, no momento da angústia, no momento da situação difícil. A nossa reação diante da calamidade ou diante de coisas que acontecem com pessoas que nós amamos é uma reação natural de ficar afligido, impotente, nos angustiar. Buscamos alguns porquês, queremos entender o que estará acontecendo, mas só tome cuidado para que esses porquês não caia em uma incredulidade com relação aos planos de Deus sobre a sua vida. Percebe? Se você já leu o livro de Salmos, você vai perceber que várias vezes, em vários salmos, tipo o Salmo 10, o 22, o 74, nós vemos o salmista perguntando: por que me desamparastes? Por que estás à distância? Por que me rejeitastes? Mas você vai perceber que sempre ao final, o salmista, ele muda o tom para um tom de confiança em Deus. O salmista, ele não permitia que a dúvida se arrastasse por muito tempo. Ele não deixava que criasse nele raízes que crescessem a incredulidades ou acusações contra Deus. Os seus questionamentos eram verdadeiros, eles gritavam com angústia, que é uma reação natural de nós seres humanos com relação à dor, mas você percebe que o salmista não permitia que aquela angústia, aquela dor caísse, lhe levasse para uma incredulidade ou para uma desconfiança com relação aos propósitos de Deus. Bom, entenda isso e talvez seja reconfortante para você saber que dificilmente entenderemos os planos de Deus. Por que isso pode ser reconfortante para nós? Os caminhos de Deus, sendo caminhos de sabedoria infinita, não podem ser compreendidos por nós, seres de mente finita. O próprio Deus disse por intermédio de Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Essa mesma verdade, o apóstolo Paulo, ele declara lá em Romanos 11:33, a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Então, a sabedoria de Deus, ela é impenetrável. As decisões insondáveis, seus métodos misteriosos, inescrutáveis, nenhum de nós jamais compreendeu ou pode compreender a mente de Deus. Não podemos saber os conselhos de Deus sobre a nossa vida, o curso da nossa vida. E de uma certa forma, é inútil ou até mesmo arrogante de nossa parte tentar compreender ou procurar determinar o que Deus está fazendo em cada situação, em cada momento da nossa vida. Nem sempre é sadio estar à busca de saber: será que Ele quer realizar isso comigo? Por que Deus está fazendo isso? Será que Ele quer me ensinar isso? Ele quer me ensinar aquilo? Simplesmente nós precisamos admitir que nós não temos como explorar todos os motivos por trás das decisões que Deus tem sobre nossas vidas, sobre os caminhos que Ele
permite ou que ele traça para nós percorrermos. Nós não temos a capacidade de entender mesmo. Então, se nós pretendemos experimentar a paz na nossa alma no meio dos momentos difíceis, nós devemos chegar a um ponto onde nós cremos na verdade de Deus e cremos nos planos de Deus, na sabedoria infinita de Deus e que Deus jamais ele erra. Precisamos crer que os caminhos de Deus estão além do nosso entendimento e podemos sim parar de nos perguntar por que motivos ou tentar determinar o que Deus está querendo fazer aqui. Isso pode parecer até uma recusa em lidar com as situações da vida, as situações duras, mas não é. Se você assistiu a aula passada, você vai entender que precisamos tomar decisões, precisamos ser sábios nas decisões que temos que tomar, mas acima de tudo, nós precisamos crer que Deus tem direcionado a nossa vida, inclusive quando nós erramos. O que eu estou falando aqui é de uma rendição total diante da verdade acerca de Deus, que Deus ele é infinitamente sábio e que ele jamais erra, que todas as circunstâncias estão no controle de suas mãos. Charles Spurgeon, ele diz assim a respeito da providência divina, que nós já falamos na aula de EBD. Ele diz assim: a providência é maravilhosamente complexa. Você sempre quer enxergar através da providência, não é? Nunca o fará, e lhe asseguro. Não tem olhos bons o suficiente. Se quer ver até que ponto aquela aflição foi boa para você, precisa acreditar. Se quer ver como ela pode fazer o bem para a alma, você pode ser capacitado em pouco tempo, mas não pode enxergar agora. Tem de crer. Honre Deus confiando nele. A providência divina diz respeito ao planejamento de Deus sobre nossa vida. Nós nunca entenderemos completamente o que Deus deseja realizar em cada sofrimento que nós passamos. O que nós precisamos fazer é acreditar, é confiar, é enxergar com os olhos da fé de que o plano de Deus para as nossas vidas está acontecendo hoje, agora, neste momento. O que Ele deseja para você está acontecendo agora. E tenha certeza, é para o teu bem, tem uma finalidade muito maior. Na resposta final de Jó a Deus, ele reconhece humildemente os caminhos insondáveis de Deus. Ele diz, Jó 42:3, quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais, eu não compreendia. Que nós possamos agir como Jó, diante do grande conhecimento de Deus. Possamos reconhecer que nós não entendemos, mas reconhecer que esse grande conhecimento é maravilhoso demais. Se nós aceitarmos que Deus ele é soberano, como temos visto em cada capítulo, nós devemos concluir que Ele está no controle das circunstâncias terríveis e está conduzindo com sabedoria infinita para o propósito estabelecido por Ele. São conjuntos de acontecimentos que às vezes parecem descontrolados, sem relação algum de um acontecimento com o outro, mas diante de todas essas circunstâncias, há um plano perfeito de Deus. E um dia isso será revelado para nós. E nós perceberemos com toda certeza que o propósito final é para a glória de Deus, é para o bem da sua igreja, é para o nosso bem. Então, devemos aprender a parar de fazer perguntas como por quê. Parar de tentar buscar explicações racionais para coisas que nós não vamos conseguir explicar. Apenas precisamos crer que é para o teu bem. Da mesma forma, precisamos aprender como o salmista diz no Salmo 131:2, acalma e sossega a minha alma. Que Deus possa tranquilizar a tua vida. Que se você estiver passando por um momento de muita dificuldade, creia em Deus, louve a Deus, cante a Deus, porque Ele está no controle de todas as circunstâncias da sua vida. A minha oração é que Deus possa te fortalecer. Vamos orar?
Grandioso Deus, obrigado por esse estudo, ó Pai. Espero, ó Deus, que Teu Espírito Santo tenha falado conosco, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Age em nossas vidas, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Fortalece nosso espírito, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, dia a dia crer em Sua sabedoria infinita e que Tu és um Deus que nunca erra. E por acreditar nisso, possamos buscar contentamento em Ti, Senhor Deus. Nos momentos da dificuldade, da adversidade, Senhor, Tu seja nossa fortaleza presente em todos os momentos, nosso escudo, ó Pai, nossa rocha verdadeira, Senhor Deus. Anima nosso espírito e nosso coração, acalma nossa alma, Senhor Deus, que possamos escutar a Tua voz, Senhor, os Teus conselhos, ó Pai amado, que ao invés de estarmos à procura de por que as coisas estão acontecendo, nós devemos estar à procura de uma vida santa diante de Ti. E permitir, ó Pai, que a Tua obra seja realizada em nós, porque eu creio que é para o nosso bem. Por mais que eu não entenda, eu creio que é para o nosso bem. Então, obrigado, Deus. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Obrigado, meu irmão. Que Deus lhe abençoe e que tenhamos um bom domingo.